lá, português, espanhol, português, espanhol. Bom, pessoal, no 5 português. 5 português, ó, já. Vamos lá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos vocês, prestigiando todo esse evento. Isso aqui, tudo que a gente monta, é para trazer mais tecnologia para o mercado, trazer mais conhecimento e que a gente possa unificar as forças para a gente conseguir chegar num mundo mais sustentável, com mais tecnologia, promovendo a sustentabilidade não está somente envolvida ao meio ambiente, envolve uma série de outras iniciativas, produzir melhor, com mais qualidade de vida, de mais sustentável. Então, tudo isso envolve as nossas tecnologias. E hoje a gente trouxe aqui uma situação real, um case real que a gente tem hoje, com uma tecnologia que a gente está trafegando em cima de dados, que o nosso amigo Tarsis vai apresentar um pouquinho mais. Não me apresentei, sou o Guilherme Neves, mas chamo o Tarsis aqui para falar um pouquinho sobre dados e como se embasa esse case de sucesso que a gente vai apresentar para vocês. Olá pessoal, boa tarde a todos, meu nome é Tarsis, represento aqui a Viva, que é parte da Schneider. Eu vou chamar ao palco já nos dois amigos nossos que fazem parte do ONS, nosso operador nacional do sistema elétrico. E a gente vai falar um pouquinho sobre uma tecnologia que a gente chama de PI System. Tá? O que acontece? Não importando qual a iniciativa de vocês, se demanda dados para ser trabalhado, não importa se eu estou falando de tecnologias de machine learning, transformação digital, internet das coisas, comunicação machine to machine, infraestrutura entre camadas de automação e também sistemas corporativos, tudo se baseia em dados. Então, a nossa tecnologia aqui no caso, ela garante mais a governança e controle desses dados. Não importando de onde eles venham, não importando a forma como eles estão, o protocolo que eles estejam, a gente dá um jeito de puxar essa informação de onde ele estiver, dar governança e estrutura adequada para ele, para entregar esse dado para onde ele tiver que ir, tanto para pessoas quanto sistemas, tá bom? E eu vou chamar ao palco aqui o nosso amigo Zé Renato e também o Leonardo, que são especialistas em arquitetura e também desenvolvimento de aplicações do ONS. Uma salva de palmas para os nossos amigos. Boa tarde, gente. Obrigado por terem vindo. Obrigado pelo convite aí da Viva. Antes da gente começar, eu preciso colocar vocês na mesma página que a gente vai falar, para que vocês tenham a ideia do equipamento que a gente vai estar utilizando aqui como um exemplo de caso de sucesso aí. Então, aqui é o nome da gente, né? Pois bem, 3 minutos essa apresentação. Toda ideia é uma potência. É algo que ainda não existe, mas já virou uma possibilidade. Algo que não se mensura, mas que nos dá a maior das certezas. Estamos em constante mudança e evolução. E a isso chamamos vida. O ONS é determinante para essa evolução. Estamos no Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis, garantindo que a energia chegue até você. Seja ela gerada pela força das águas, dos ventos, do sol ou de outras fontes. Venha ela de perto ou de longe, nós queremos que ela esteja disponível em cada momento do seu dia e em todos os lugares da sua trajetória. Nunca paramos. Coordenamos as operações de geração e transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, 7 dias na semana, 24 horas por dia. O SIM integra centenas de usinas e uma extensa malha de transmissão em quase todo o país. E é o operador nacional do sistema elétrico o responsável por organizar o intercâmbio de energia entre todas as regiões, garantindo que todas elas tenham luz. Queremos que tudo esteja claro, sempre. Por isso, atuamos com excelência, responsabilidade, ética e transparência, sob a regulação e fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Em 2023, completamos 25 anos de existência. Comemoramos um quarto de século. Tempo suficiente para impulsionar o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Nós nos transformamos continuamente para melhorar as vidas de milhões de brasileiros e também construir as bases para o futuro das próximas gerações. Hoje, somos um ONS mais humano, com práticas que estimulam a capacitação,
um ambiente inclusivo e o convívio entre as diferenças. Cuidamos do nosso maior patrimônio, as pessoas. Afinal, graças à sabedoria e à excelência de cada uma delas, conseguimos obter tantas conquistas diariamente. E ao olhar para dentro, estamos mais preparados para atuar do lado de fora e mais próximos à sociedade. Por isso, conseguimos nos tornar um ONS mais social, ampliando o relacionamento com todos e promovendo o voluntariado de nossos profissionais, que adoram compartilhar o seu conhecimento. Aqui, acreditamos que a educação é um investimento que possibilita a geração de novas ideias e mudanças na sociedade. Também somos um ONS mais verde, comprometidos com a gestão sustentável de recursos, a preservação da biodiversidade e cientes das várias possibilidades de uso da água. Estamos totalmente adaptados ao processo de transição energética e às crescentes demandas por energias renováveis e fontes de baixo carbono. Somos movidos por uma força que acolhe, que promove mudanças e que respeita o meio ambiente. Uma força construída diariamente por pessoas que abrem caminho para novas ideias e possibilidades. E que nos inspira a operar a energia que potencializa a vida. Então vamos lá. A gente está falando aqui, a gente veio tentar apresentar para vocês o Sistema Interligado Nacional. Na verdade, isso é um sistema elétrico, cuja finalidade é interligar as regiões do Brasil, né, e fazer a distribuição para a população de energia elétrica. Esse equipamento ele trabalha em extra alta tensão, acima de 230 mil volts, e a gente tem hoje cerca de 180 mil quilômetros de linha de transmissão. Pois bem, para a gente trabalhar com um trem desse, aí eu estou sendo bem mineiro aqui, usando a licença da palavra, esse equipamento foi dividido em 3 áreas conceituais, tá? A área de geração, onde a gente tem 1.272 usinas e 1.091 agentes de geração. A gente, na área de transmissão, a gente tem 157 agentes que possuem 301 concessões de transmissão de energia elétrica. E conforme eu falei, a gente tem aproximadamente 180 mil quilômetros de linha de transmissão. Eu fiz aí uma conta com o Leonardo, e isso representa mais ou menos 4,5 vezes a circunferência do planeta Terra. Se fosse uma viagem daqui para a Lua, a gente estava na metade do caminho. Na área de distribuição, são 59 distribuidoras e 131 consumidores livres, que não são cativos. A gente teve, em 24 de janeiro de 2022, um pico de consumo de 88 gigawatts, e a nossa média hoje gira em torno de 70 gigawatts médio mês. Pois bem, esse sistema ele é operado pelo ONS através de 4 sistemas de supervisão e controle, porque o Brasil está dividido em 4 áreas elétricas. Então, a gente tem um sistema de supervisão e controle em Recife, um sistema de supervisão e controle em Florianópolis, outro em Brasília e um quarto no Rio de Janeiro. Eles estão configurados em Save Disaster. Significa dizer que, se houver algum problema de descontinuidade em Florianópolis, do jeito que está configurado hoje, o sistema de Brasília assume as funções de operação do sistema do sul do país. Se houver um problema de descontinuidade no sistema de supervisão de Recife, Brasília também assume a operação da região norte do país. Se houver um problema no Rio de Janeiro, novamente Brasília assume a operação elétrica da região sudeste do país. Se houver um problema em Brasília, como são 2 centros de controle lá, porque a gente tem o Centro Nacional de Operação do Sistema e o Centro Norte e Centro-Oeste, o que acontece é que esses 2 sistemas vão ser subdivididos. O Centro Nacional vai ser assumido pelo Rio de Janeiro e o Centro Norte e Centro-Oeste, a área elétrica, vai ser operada por Recife.
Aqueles agentes de geração, transmissão e distribuição, eles estão conectados conosco através de 2 links dedicados de comunicação, e eles estão recebendo, hoje está na ordem de 10 milhões de tags, 12 milhões de tags, ou seja, 2 milhões de medidas que são recebidas. Algumas 5 vezes por segundo, outras 1 vez por segundo, tem medida que chega a cada 2 segundos, tem medida que chega a 4 segundos, dependendo da configuração do modelo ali. Todo esse sistema ele está configurado dentro de um domínio que a gente chama de rede operativa, e cada sistema de supervisão tem acoplado a ele um histórico que a gente chama de PI System. No PI System está recebendo dado do campo através de uma remota conectada em um bay de uma subestação ou de uma linha de transmissão qualquer. Essa remota ela vai coletando as grandezas elétricas, potência ativa, potência reativa, tensão, corrente, etc. E ele manda para o sistema de supervisão, nosso sistema de supervisão é o sistema SAGE, e imediatamente manda para o histórico. Pois bem, o histórico PI System, eu estou com uma dificuldade com esse cara aqui. O histórico PI System, na verdade, eles são... Tá, beleza. Tá. Eles são 4 servidores, 2 servidores de dados, um servidor de analítico e um servidor de visualização. Para suportar isso, a gente tem um SQL Server que faz, às vezes, de notificação, análise e etc. Os postos de trabalho de engenharia do nosso pessoal que não está na sala de controle, está em um outro domínio, que a gente chama de rede corporativa, e a gente hoje tem, conforme eu falei, 12 milhões de medidas sendo recebidas, às vezes a cada segundo, às vezes mais vezes por segundo. A gente tem 40 bases de analítica e cerca de 200 telas para que as salas de controle possam acompanhar a geração, a programação elétrica e possam ver a tendência daquilo que foi programado com o que foi realizado e ter um melhor desempenho na operação do sistema. Para onde você aponta, cara? Tem que voltar um pouquinho mais. Volta um pouquinho mais. Só até dados. Então, a nossa organização ela chama-se Operador Nacional do Sistema Elétrico, mas a gente fica devendo bastante para a programação. Talvez a gente pudesse ser chamado de Programador Nacional do Sistema Elétrico. Por quê? Porque o operador ele não opera do jeito que ele quer, ele opera aquilo que foi programado, como se fosse um avião que precisa cumprir uma trajetória. Então, aquilo que foi programado para gerar é o que tem que ser gerado. Se está gerando mais, ele tem que diminuir a geração. Então, existem dados que eles vêm tanto da parte do tempo real, ou seja, da remota que está coletando a medida lá no campo, como vem de uma outra fonte, que é o dado programado, que é dado futuro. Pois bem, esse dado... foi. Desculpa, gente, eu estou apanhando aqui. Esse dado que vem tanto do tempo real quanto da programação, ele é alimentado no PI System através de interfaces. Pois bem, essas interfaces chegam lá no banco de dados Time Series, e aí ele é distribuído por uma série de serviços, tá certo? Que a gente chama de PI System, e a principal consulta que a gente faz é através da suíte de clientes PI. A principal delas é um Excel, tá certo? Onde é colocado um suplemento que é chamado de Data Link, e também no PI Vision, que na verdade é um serviço que é consumido por navegadores, mas a gente tem também uma série de outras conexões possíveis, onde é possível se extrair esse dado para colocar na Amazon, para colocar no Grafana, para colocar lá no seu Tableau, no Oracle, onde você possa consumir
e o seu ambiente esteja mais familiarizado, a sua corporação esteja mais familiarizada. E aí, o que aconteceu? Com o dado assim disponibilizado, a gente começou a confeccionar uma série de aplicações essas que ajudam o operador e a sala de controle a atender melhor ao fornecimento com segurança, ao fornecimento de energia com segurança e com o preço razoável. Mas não vai ser eu que vou falar sobre essas aplicações. Quem vai falar sobre as aplicações, meu amigo Leonardo Bezerra, está contigo, meu irmão. Obrigado, Zé. Vai lá. Vou passar do... Tá. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre o processo de operação do sistema elétrico brasileiro. O Zé já falou um pouco dele também, né? Então hoje o processo de operação ele é dividido em 3 etapas, que inicialmente a programação da operação, né? Onde a gente coleta os dados históricos e faz alguns cálculos também de alguns modelos matemáticos. E aí, então a gente pega esses dados e tenta prever o comportamento previsto, um comportamento para aquele dia que vai acontecer na operação. Então a gente faz essa previsão de comportamento. Aqui são exemplos de 2 aplicações que a gente trouxe. A primeira, a área de programação compara a previsão feita com os dados históricos com o mesmo comportamento para ver se está de acordo. E aqui eu estou trazendo uma tela do PyVision, onde o operador ele acompanha a previsão versus o que está acontecendo no momento da operação do sistema elétrico. Aqui, agora eu vou falar um pouco da operação do sistema elétrico em si, tá? Que é onde vocês viram nas imagens, aquelas salas onde os operadores têm várias telas, né? Eles têm telas de mesa e tem o painel principal, e eles monitoram e tomam ações para manter o sistema elétrico brasileiro sustentável. Então aqui são exemplos de 3 telas que podem ser feitas pelos operadores, inclusive. Aqui a gente tem dados de campo, né, que o Zé mostrou, que são coletados em tempo real. Então o operador ele às vezes usa o próprio Pi para monitorar esses dados em tempo real. Então, como o dele é muito pequeno, ele pode usar o Pi para isso, né? Ele poderia, em vez de olhar, em alguns momentos, né, em vez de olhar no sistema de supervisão, ele olha no Pi, pelo E dele tão baixo que a gente tem. E a gente tem também dados calculados, né? Então a gente tem bases do AF que fazem alguns cálculos, né, de limites ou previsões, né, em cima do dado que está acontecendo, e aí são mostrados aos operadores em tempo real. Aqui são 3 telas do site do ONS, onde a gente mostra com um delay muito pequeno de 5 minutos o que está acontecendo no sistema elétrico brasileiro. Aqui está um pouco pequeno, mas se vocês entrarem no site, vocês vão ver que vocês conseguem ver dados de geração, quanto de energia eólica, solar, fotovoltaica, eólica solar e térmica que está sendo gerado nesse momento, né, com esse delay pequeno, e quanto que está a região por geração e o intercâmbio é essa energia, né? O intercâmbio é quanto sobra de geração normalmente em uma região pode ser escoado para outra para suprir a necessidade energética. Para voltar. Pode voltar mesmo. Tá. Eu trouxe também, a gente tem um aplicativo, o ONS+, que você consegue ver essas informações também no seu smartphone. Então você pode ver quanto que a gente está gerando, as mesmas informações do site e também pelo aplicativo. Só complementando as telas antigas, as telas que eu apresentei anteriormente, essas 3 telas foram criadas no Tableau.
tá? Então a gente consome esses dados direto no Tableau. Tá? Nesse slide, estou apresentando 3 telas de sistemas que utilizam consulta dos dados do pai. Então, os operadores utilizam essas informações para tomar essas decisões. Tá? E a gente trouxe esse último sistema, que é chamado Synapse, que é uma inovação tecnológica muito grande que está ocorrendo no ONS hoje. Né? Atualmente, os operadores utilizam, anteriormente, né, alguns meses atrás, os operadores utilizavam o telefone para fazer os comandos de operação. Né? Então, o operador do ONS ligava para a sala de operação do agente para executar algum comando. Nesse caso aqui, são comandos de controle de geração. Né? Às vezes tem uma restrição elétrica ou energética e o operador tem que atuar, né, nessa restrição. E aí a gente criou esse sistema Synapse, que é um sistema de mensageria. Então, hoje, em cada sala de operação de agente, existe um sistema, né, de mensageria onde ele recebe uma mensagem do ONS e aí ele executa esse comando por texto. Né? Então agora os operadores não precisam e a base para a tomada de decisão são os dados do pai. Agora eu vou falar um pouco do processo de pós-operação. Então existe uma área na empresa onde ela verifica o que estava previsto versus o que aconteceu naquele dia, e aí, de acordo com o que aconteceu, dependendo de como foi a operação do sistema elétrico para cada agente, para cada equipamento, a gente tem o procedimento de rede, que é uma espécie de manual para a operação dos equipamentos na malha elétrica. Então, a gente, se tiver alguma divergência, são feitas sanções para os agentes. Tá? Aqui é uma outra tela, onde é feita uma primeira análise. A gente tem 2 boletins diários e semanais, onde a gente apresenta a primeira análise pós o dia da operação. Essa análise ela continua por vários dias, tá? A gente tem interação com a gente para explicar por que daquela divergência, né? O que aconteceu naquele momento que foi diferente do nosso procedimento de rede. Então, o agente ele contesta valores, envia justificativas. Então, a gente tem o processo de apuração, ele não se encerra no dia seguinte. Aqui são as nossas mídias sociais. A gente tem um portal, as nossas mídias normais, mais o portal de dados abertos, onde qualquer pessoa pode plugar um sistema para consumir esses dados públicos. Tá? E a gente tem um aplicativo também. Tá? Então, é isso, pessoal. Obrigado. Não sei se vai ter dúvidas. Show de bola, Léo. Obrigado pelo... Léo e Zé Renato, muito obrigado pela exemplificação do uso de dados, num caso real, com o ONS, mas isso pode ser aplicado em qualquer tipo de indústria. Hoje, o que a gente mais produz são dados, né? Hoje, até mesmo a nossa geladeira lá de casa está produzindo informação, seja para o fornecedor da geladeira usar esse dado da melhor forma, ou até mesmo a gente, como consumidor, ter uma melhor utilização do equipamento que a gente tem. Então, todo esse ambiente de gestão de dados, democratização da informação que a gente pode ter, também está sendo exemplificado no Innovation Hub, na parte de inovação que a gente tem do Industry of the Future, mais à esquerda do Hub tem mais algumas demonstrações de tecnologia desse mesmo formato, e agradeço demais a participação de todos vocês no evento, e muito obrigado, ONS, por exemplificar esse brilhante case aí de vocês. Muito obrigado.